Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me escutando. Eu sou o Padre Marcos dos Santos e nós vamos meditar sobre esse domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Então, esse domingo em que nós já saímos do domingo de Pentecostes, ou seja, do grande ciclo tempo pascal, e voltamos para a segunda parte do tempo comum. E nós vamos festejar essa grande solenidade do qual contemplamos esse grande mistério, esse grande dogma de fé, de que realmente nós adoramos um só Deus em três pessoas realmente distintas. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 3, versículo 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, durante todo o ano litúrgico, a Igreja vai contemplando os diversos mistérios da vida de Jesus. Então, no Natal, nós contemplamos o mistério da encarnação, do Deus que se faz homem e vive entre nós. Depois nós temos a Semana Santa, do qual nós vemos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, como no domingo passado, coroando tudo isso com o envio do Espírito Santo em Pentecostes, no domingo retrasado, a ascensão do Senhor. Então, nós vamos vendo que as grandes solenidades, elas vão girar sempre em torno, principalmente, sobre o mistério da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, na solenidade de hoje, nós somos convidados a olharmos para o alto, a olharmos até onde dá para Deus e contemplarmos o mistério de Deus no próprio Deus. O domingo de hoje vem nos falar de Deus enquanto Deus. Ou seja, como que Deus se revelou até nós. E aí nós vamos entender a partir disso todo o amor que Ele tem por cada um de nós. Para a gente possa entender, evidentemente, que a revelação divina, Deus revelou aquilo que foi necessário para que o homem seja salvo. Então, que exista um só Deus, nós sabemos disso. Então, por exemplo, como diz Paulo, no capítulo 1 de Romanos, e como diz também, evidentemente, também os grandes santos padres, que nós temos a Bíblia enquanto revelação externa, escrita no livro sagrado, mas nós temos a criação também como o primeiro livro, até anterior mesmo à Sagrada Escritura. Porque as coisas criadas falam e remetem a cada um de nós para o nosso Criador. Todas as coisas criadas refletem de alguma forma o próprio Deus. Então, a partir dessa premissa, eu posso entender que Deus é Criador e que nós adoramos um só Deus. É muito interessante quando nós vemos as histórias dos povos, e cada povo, principalmente na antiguidade, os povos ainda imersos na grande trevas do paganismo, tinham seu panteão de deuses. Exemplo, a gente pegar os romanos, que adoravam Júpiter, que adoravam Minerva, que adoravam Netuno, os gregos, Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, adorava Atenas, os hindus, Brahma, Shiva, Krishna, Vishnu, os egípcios, por exemplo, Ísis, Horus, Osíris, como os índios mesmo aqui no Brasil também que adoravam Tupã. Agora, desses povos todos, o único povo na antiguidade que adorava um só Deus era o povo hebreu, o povo judeu. Este Deus onipotente, onisciente, onividente, este Deus invisível, portanto irrepresentado através de imagens ou estátuas. Daí que a gente vai entender, por exemplo, a proibição que está no Antigo Testamento de fazer ídolos que representassem o próprio Deus. Pois bem, meus irmãos e irmãs, então que existe um só Deus, a gente sabia, a partir dessa revelação do próprio Deus para o povo de Israel. A grande profissão de fé do povo de Israel, nós vamos vendo já em Êxodo,
que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, She Adonai Ra. Escuta o Senhor, o teu Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Escuta, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Então, a unicidade de Deus. Porém, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, e aí Jesus nos revela um outro mistério de Deus, que este Deus, que é um, tem um filho. Então, portanto, se ele tem um filho, ele é Pai. E tanto o Filho quanto o Pai são Deus. Uma só natureza, uma só substância. E aí, paulatinamente, durante a vida de Jesus, ele vai revelando um terceiro mistério. É levantado um terceiro e último véu. E principalmente na quinta-feira santa, na última noite de vida de Jesus, quando Jesus vem nos falar de um Espírito Santo, vem nos falar do Paráclito, vem nos falar do Espírito da Verdade, vem nos falar do Consolador. E aí então se desenrola para nós este mistério de que Deus é um, porém em três pessoas realmente diversas. Isso fica muito bem explícito justamente em Mateus capítulo 28, já no mandato missionário de Jesus, antes de ele subir para o Pai, quando Jesus disse: ide e tornai todos os povos discípulos meus, ensinando-os a observar tudo aquilo que vos deixei e batizando-os. Aí Jesus diz, 2 pontos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, meus irmãos e irmãs, então nós somos convidados a olhar para isso, para esse mistério de que adoramos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Adoramos a Santíssima Trindade. Quem é o Pai? Quais são as atribuições do Pai? O Pai é aquele que cria. O Pai é aquele que é a fonte da divindade da própria Trindade, porque o Filho é gerado pelo Pai. Mas na nossa sociedade humana, o Filho geralmente são inferiores ao Pai. Mas em Deus, não houve nenhum instante que o Pai não fosse Pai, nenhum instante que o Filho não fosse Filho. Portanto, são coeternos, têm a mesma dignidade e o mesmo poder. E aí, nós somos criaturas e Deus é o Criador. Há essa separação entre o Criador e a criatura e até mesmo sobre a natureza de ambos. Pode dar um exemplo aqui, essa caixinha de fósforo aqui, né? Ela não foi gerada por nenhum homem, ela foi construída, ou seja, a natureza humana é diferente da natureza constitutiva dessa caixinha de fósforo. Mas em Deus, o Pai gerando o Filho, não criando o Filho, gerando o Filho, este Filho comunga da mesma natureza do Pai. O Pai, que olhando para si mesmo, vendo a si mesmo, por causa disso que Jesus fala, aquele que me vê vê o Pai gera o Filho. Se o Pai, ele é aquele que é o gerador, o Filho é aquele que é gerado. Olhando para si, tendo a imagem perfeita de si, ele, Jesus encarnado, é a visibilidade do Deus invisível. Então, nós temos bem claro isso. O Pai é a fonte de tudo. O Pai compete à criação enquanto atributo principal. O Pai que gera o Filho que é gerado pelo Pai, o Filho que é o Logos do Pai, que é a palavra do Pai, a palavra eterna, o Filho que dá sustentabilidade para tudo aquilo que é ser. Por causa disso que Paulo vem dizer que, ou melhor, João vem dizer no capítulo 1 do seu prólogo, que tudo foi feito por meio do Logos, tudo foi feito por meio do Verbo. E sim, ele, nada do que foi feito tinha sido feito. Ele é o arquétipo do homem perfeito. Ele é um instrumento daquilo que Deus criou. Por causa disso que é muito interessante, como nos vem dizer Santo Irineu de Lyon, que o Pai, ele estende as suas mãos, ou seja, ele se mostra, ele se externaliza até nós, como 2 braços, o Filho e o Espírito Santo. E aí este Pai que ama o Filho que ama o Pai, procede em terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. A palavra Espírito do Ruach, sopro, hálito, tanto quanto também pneuma, da palavra grega. Ou seja, nós humanos, quando amamos alguém, somos amados, nosso amor é sempre limitado à nossa condição criatural. Agora, Deus que é infinito, desde toda a eternidade, que ama o Filho e o Filho que ama o Pai, este amor como que 2 fontes que transbordam de si e ao mesmo tempo comungam da mesma natureza, procede o Espírito Santo, procede do Pai pelo Filho. E este Espírito Santo é
o próprio amor de Deus, que é Deus. Este amor infinito, que é uma pessoa divina, portanto, é Deus como que juntando, como que unindo o Filho e o Pai. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, uma palavra grega, uma técnica que se usa na teologia, a partir dos santos padres, é a pericorese, que é como se fosse essa dança de ciranda, ou seja, em que eles se dão, em que eles se interpenetram em profunda entidade de amor. Santo Agostinho vem nos dar uma analogia muito bem posta com relação à Santíssima Trindade, a partir daquele versículo que João nos dá como definição da sua primeira carta, que Deus é amor. Deus é amor não é porque criou a cada um de nós e nos ama, Deus é amor em si mesmo, porque Ele não tem necessidade de nada, de ninguém, de nenhuma criatura. Tudo que Ele criou, seja os anjos, seja nós homens, o restante da criação, criou por mera generosidade, bondade e amor. Agora, Deus em si mesmo é amor. E o amor é movimento. Agostinho vem nos lembrar nisso. Para que aconteça o amor, é necessário que tenha um sujeito que ama, um objeto desse amor. E nós temos a própria dinâmica do amor, daquele que dá e daquele que recebe. A partir dessa comparação de que Deus é amor, nós vamos entender que Deus, mesmo sendo um, se manifesta entre as pessoas. Ou seja, aquele que é o amante, aquele que é o sujeito do amor, que é o Pai, o Filho, que é o objeto do amor, e esse próprio amor, dado e recebido, comungado e partilhado, sem se diminuir em nada, é o próprio Espírito Santo de Deus. Por causa disso que, justamente, quando nós vamos ver essa pluralidade dentro dessa unidade, quando Deus, ao criar o homem, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, portanto, irmãos e irmãs, ao contemplarmos esse mistério de Deus, esse Deus uno e trino, que foi se manifestando de acordo com a capacidade intelectiva e de compreensão dos homens, respeitando cada época e aí atingindo o seu grau máximo, a sua plenitude na pessoa de Cristo, em que Ele se apresenta para nós e se revelou como Trindade. A gente vai poder entender que eu e você, nós só podemos se realizar enquanto nós amamos, enquanto nós nos doamos, enquanto nós não pensamos tanto em nós, mas pensamos no outro, no bem do outro, na dignidade do outro e principalmente na salvação do outro. E tudo nos remete à Trindade, meus irmãos, minhas irmãs. Quando nós fazemos o sinal da Santa Cruz, quando passamos diante do Santíssimo Sacramento, quando nós estamos no trem, quando estamos no ônibus, no carro, passamos diante de uma igreja, quando nós começamos a Santa Missa ou qualquer rito litúrgico, começamos nos persignando em nome do Pai, da testa ao umbigo do Filho, de ombro a ombro, o Espírito Santo, traçando o sinal da Santa Cruz, de forma que a partir da cruz, a partir do sinal da Santa Cruz, a partir da peregrinação, eu tenho duas grandes verdades de fé, meditadas e rezadas. Primeiro, a Santíssima Trindade. Segundo, a redenção, que é a cruz do Senhor. Tudo nos fala da Santíssima Trindade, meus irmãos e irmãs. Tudo nos fala desse amor, em que o homem só pode se realizar amando. Quanto mais o homem se fecha no seu autocentrismo, no seu egoísmo, menos realizado ele é. Uma das grandes fontes de felicidade para nós darmos passos seguros da nossa realização é pensarmos menos em nós e mais naqueles que precisam de nós. Toda a natureza e a própria criação traz essa natureza de Deus, desse Deus uno e desse Deus trino. A gente pode ver, por exemplo, o próprio estado da matéria, como líquido, sólido e gasoso, ou gasoso, sólido e líquido. 3 em 1. O estado da matéria, 3 em 1. Quando nós vamos ver, por exemplo, o próprio tempo, como se manifesta um tempo enquanto conceito, se manifestando em 3 etapas, passado, presente, futuro, 3 em 1. Quando nós vemos a realidade menor da matéria constitutiva desse mundo, que é o átomo, nós temos os elétrons, prótons e nêutrons, 3 em 1. 3 elementos divisores que vão compor um elemento constitutivo,
que não se divide. Elétron, próton e nêutron. E em cada próton, em cada nêutron, 3 quarks, que é uma subpartícula quântica do átomo. 3 e 1. Quando nós vemos, por exemplo, meus irmãos, minhas irmãs, até mesmo a música, que conhece de música, melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. O conceito de espaço, profundidade, altura e largura. 3 e 1. Como nós vemos também lá, justamente, a composição do homem, que a primeira carta aos Tessalonicenses vem nos falar: corpo, espírito e alma. 3 em 1. Nós vemos essa assinatura de Deus em toda a sua criação. E nós vamos vendo isso justamente na nossa própria realidade, em que a gente só vai se entender enquanto gente, enquanto nós entendemos essa realidade dessa comunidade de amor, que é o próprio Deus, como Deus se manifestou a cada um de nós. Falarmos da Santíssima Trindade é falarmos disso, é nós contemplarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E onde um se manifesta, os 3 agem juntos. Aqui está a grande beleza. A gente dá um exemplo aqui, a encarnação de Deus, quando Deus se faz homem, o Pai que determina, o Filho que se encarna, mas tudo se dá por meio do Espírito Santo. E que eles estão em unidade, porque só tem uma vontade. O que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito Santo quer. Eles têm uma só vontade, um só querer. Não é verdade? E uma só natureza, a natureza divina. Mas que se relacionam entre si. E se relacionam entre si se manifestam então como trino e uno, como trindade, na unidade da divindade do próprio Deus. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, se relacionar com a Trindade, sempre. Falar com o Pai, falar com o Filho, falar com o Espírito Santo. Pedir ao Pai, em nome do Filho, na unidade do Espírito Santo. Pedir ao Pai, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Que, ao contemplarmos Maria, também contemplamos Maria como ela vivenciava esse mistério da Trindade, a filha predileta do Pai, a mãe do Filho, a esposa amadíssima e dileta do Espírito Santo. Que possamos vivenciar essa Trindade dentro da nossa alma. Aqui eu lembro Santa Teresa dos Anjos, ou Santa Elizabeth da Trindade, essa grande santa, que falava da inabitação de Deus na sua própria alma. Deus que habita na minha alma em estado de graça. Que este Deus, meus irmãos, possa abençoar-nos, a mim e a você. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus eterno, todo-poderoso, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe, Filha do Pai, Mãe do Filho, Esposa do Espírito Santo. De Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse sobre vós permaneça para sempre. Amém.